Há um tipo de cansaço que não se vê. É aquele que nasce dentro de quem vive em constante busca. Um cansaço que não é físico, mas da alma. O esgotamento silencioso de quem tenta controlar o fluxo da vida, acreditando que a paz virá apenas quando alcançar algo que ainda não tem. Talvez você conheça essa sensação. Acordar com o coração acelerado, sentindo que precisa correr, fazer mais, conquistar mais, provar mais. Mas quanto mais corre, mais distante parece o sossego que você procura. Vivemos em uma era que transformou a busca em religião, onde o esforço foi confundido com merecimento e o silêncio com fracasso. A mente moderna acredita que, se parar, será deixada para trás. E assim, muitos se tornaram prisioneiros da própria pressa, tentando dominar o tempo, o destino e até Deus. O mundo aplaude quem não descansa, mas o preço dessa exaustão é alto. Perdemos a capacidade de receber o que já está aqui. Jesus disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas." Mas o verbo buscai não fala de corrida, fala de alinhamento. É um convite à coerência interna, não à pressa. Não é correr em direção ao que falta, é voltar o coração para o que já é. Quando o Mestre falou sobre o reino, ele falava de um estado de consciência, e não de um prêmio futuro. O reino está dentro, e não fora. E quando o coração se acalma o suficiente para perceber isso, o que antes era busca se transforma em presença. Há dois tipos de homens: o que força portas e o que aprende a abrir-se por dentro. O primeiro luta contra o fluxo, tenta empurrar a vida. O segundo compreende que a abundância é como um rio. Não se arranca dela o que se deseja, é preciso aprender a fluir com ela. Marco Aurélio escreveu que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. E Epicteto, com a sabedoria de quem compreendia a natureza humana, ensinou: não são as coisas que perturbam o homem, mas a opinião que ele tem delas. O sofrimento da busca está na forma como você enxerga o próprio caminho, não no caminho em si. Há quem viva acreditando que receber é ser passivo, quando na verdade é o contrário. Receber é estar desperto, atento, receptivo. É deixar que a vida respire dentro de você sem resistência. Enquanto muitos se ocupam em correr atrás de tudo, a verdadeira abundância se aproxima daqueles que estão prontos para percebê-la. Ela não chega onde há esforço demais, mas onde há espaço. A abundância não floresce em terreno tenso. Ela habita onde existe rendição, confiança e serenidade. Este vídeo é um convite para um novo entendimento. Um convite para compreender que receber é uma forma profunda de sintonia e que a maior das conquistas espirituais é aprender a não correr. Porque a vida não recompensa quem força, mas quem se alinha. E quando o coração se abre em silêncio, aquilo que antes parecia distante começa, pouco a pouco, a se revelar. Agora, respire, solte os ombros e permita-se estar aqui. Nos próximos minutos, caminharemos juntos por essa jornada de descoberta. Entender que a abundância não se conquista, ela se reconhece. Há uma inquietação silenciosa que se disfarça de propósito. Muitas pessoas acreditam que estão perseguindo seus sonhos, quando na verdade estão apenas fugindo do vazio que sentem dentro de si. A mente moderna, condicionada à velocidade, transformou o simples ato de desejar em um estado de ansiedade permanente. Queremos tanto alcançar que esquecemos de nos perguntar o que exatamente estamos tentando preencher. Cada meta se torna uma promessa de alívio e cada conquista uma breve pausa antes de uma nova corrida. O querer, quando nasce da falta, se torna um ciclo de exaustão. A cultura do desempenho nos ensinou a confundir movimento com progresso. Fomos educados para acreditar que o esforço constante é o caminho da realização. Mas existe um ponto em que o esforço deixa de ser virtude e se transforma em resistência. A energia que deveria servir à criação se volta contra nós, nos tornando tensos, reativos e cansados. A abundância não se revela a quem vive em guerra com o próprio ritmo. Ela se manifesta quando cessamos a luta interior e voltamos a confiar no tempo da vida. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam.
A busca incessante alimenta o cérebro com doses de dopamina, a química da expectativa. É o prazer de quase chegar, mas nunca de estar. Esse mecanismo mantém o corpo em alerta, como se a sobrevivência dependesse de alcançar o próximo objetivo. É por isso que, mesmo após conquistas significativas, muitos ainda se sentem vazios, porque não aprenderam a repousar. Não sabem mais apenas existir. O mundo moderno glorifica o movimento, mas despreza o silêncio. E é nesse desprezo que se perde a verdadeira conexão com o espírito. A fé, quando confundida com controle, deixa de ser entrega e se transforma em tensão disfarçada de devoção. A pessoa ora, mas não confia. Acredita, mas exige. Espera, mas com medo. E o medo, travestido de fé, bloqueia o fluxo da abundância, pois esta não responde à urgência, mas à confiança. Talvez você já tenha sentido essa inquietação, aquela sensação de que está sempre atrasado, de que falta algo, de que há uma linha de chegada invisível que nunca se alcança. Mas o que realmente está faltando não é algo fora de você. É a pausa. É o espaço interno para sentir a plenitude do que já existe. É o entendimento profundo de que a busca, quando não nasce da serenidade, se torna apenas uma forma sofisticada de fugir de si mesmo. E talvez esse seja o grande erro invisível: confundir o ato de buscar com o de viver. Porque quem vive em busca constante nunca chega. Está sempre a caminho, mas nunca em casa. E a abundância, como toda manifestação divina, só habita em corações que sabem repousar no agora. Nos próximos instantes, mergulharemos mais fundo nessa compreensão e veremos por que o esforço sem direção é, na verdade, uma das formas mais sutis de resistência ao próprio fluxo da vida. Há um ponto em que o esforço deixa de ser virtude e se torna prisão. O ser humano foi ensinado a acreditar que trabalhar mais é sinônimo de evolução, mas há um limite invisível onde a força começa a sabotar o próprio caminho. Quando a mente não para de agir, ela impede o corpo de sentir, e quando o corpo não sente, a alma se distancia. O movimento constante, quando não nasce da clareza, é apenas uma tentativa desesperada de preencher o silêncio. É a confusão entre progresso e fuga. O cérebro associa esse movimento à sobrevivência, porque o medo cria uma urgência falsa, e essa urgência se disfarça de produtividade. A resistência se manifesta de forma sutil. Ela não grita, apenas ocupa. Ocupa o tempo, as mãos, a mente, o coração. É aquela sensação de estar sempre ocupado, mas não satisfeito. Sempre ativo, mas nunca presente. A energia que deveria servir à criação se transforma em tensão, e a pessoa passa a viver em um estado constante de defesa. O esforço sem direção é o corpo dizendo que não confia no fluxo. É a alma tentando empurrar uma porta que só se abriria se ela parasse de forçar. Há uma diferença profunda entre agir e insistir. Agir é seguir o movimento natural da vida. Insistir é tentar impor a própria vontade sobre o que ainda não está pronto. A psicologia da urgência ensina que o medo se disfarça de eficiência. É aquele impulso que diz: preciso resolver agora, quando na verdade o que se busca é um alívio emocional imediato. E assim, o ser humano se torna escravo do seu próprio ritmo acelerado, acreditando que está sendo produtivo, quando apenas repete o mesmo padrão de controle. Imagine um empresário que nunca descansa. Ele conquista, acumula, cresce, mas dentro dele há sempre uma inquietação que o faz sentir-se inseguro, mesmo no topo. Sua mente, habituada ao esforço, não sabe reconhecer o repouso como parte do processo. Tudo o que é feito sem pausa se torna desequilíbrio. E o desequilíbrio destrói o sentido de abundância. Porque abundância não é ter mais, é sentir-se suficiente. O esforço que nasce do medo nunca sacia, porque o medo sempre quer mais. O esforço é nobre quando nasce da entrega, mas torna-se resistência quando nasce da desconfiança. A verdadeira sabedoria está em saber quando continuar e quando soltar. Quando a ação vem de um coração em paz, ela é leve, precisa e eficaz. Mas quando nasce de um coração tenso,
ela se torna barulho, mesmo que pareça movimento. É por isso que, muitas vezes, o progresso mais profundo acontece quando se cessa a luta, quando se entende que o universo não responde à força, mas à harmonia, e que o maior ato de fé é agir sem ansiedade, confiando que o que é seu já está vindo e não precisa ser arrancado. Existe um mistério profundo na maneira como a vida se revela. Muitos acreditam que a abundância é algo que se conquista com esforço, mas a verdade é que ela se aproxima de quem sabe repousar. Quanto mais o coração se agita, mais distante fica o que se busca. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais se aperta, mais escapa. O Salmo diz: "Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança." Há uma sabedoria oculta nesse versículo. Ele fala da entrega que sustenta a abundância. A paz interior é o solo onde floresce tudo o que é verdadeiro. Quando o coração vive em estado de urgência, ele emite o som da escassez, o medo de perder, o desejo de controlar, a ansiedade de resolver. Tudo isso cria ruído, e onde há ruído, não há percepção. A abundância não se aproxima de quem implora, mas de quem confia. O coração agitado, mesmo que reze, está fechado para receber. Porque a fé não é gritar, é repousar. Não é pedir com desespero, é agradecer em silêncio. O paradoxo é que quanto mais queremos forçar a vida a nos dar, menos ela se abre. A mente humana, quando presa ao desejo, esquece que a criação acontece no silêncio. A neurociência chama esse estado de receptividade de estado alfa, o ponto em que o cérebro relaxa, a respiração se aprofunda e a intuição se manifesta. É nesse espaço calmo que surgem as ideias, as respostas e os caminhos inesperados. O estado alfa é o portal invisível por onde a providência atua. Quando a mente para de correr atrás, o corpo entra em sintonia com o fluxo da vida. O que era esforço se transforma em atração natural. Imagine alguém tentando lembrar o nome de uma canção esquecida. Quanto mais força a mente para lembrar, mais distante o nome parece ficar. Mas basta que a pessoa desista por um instante, e de repente o nome surge espontaneamente. A abundância é assim. Ela não é fruto da tensão, mas do relaxamento. Quando a alma confia, ela se alinha à frequência do recebimento. E aquilo que antes parecia inalcançável começa a se aproximar, como se sempre estivesse ali, esperando apenas a quietude necessária para ser percebido. A abundância não é atraída pelo desejo, mas pela serenidade. Não se trata de desistir dos sonhos, mas de permitir que eles se manifestem no tempo certo. A vida tem um ritmo sagrado que não obedece à pressa humana. E quando o ser humano aprende a dançar nesse ritmo, ele descobre que não precisa perseguir nada. Porque aquilo que é seu não se perde. E o que ainda não chegou só está aguardando o momento em que o seu coração esteja calmo o bastante para receber. Há uma forma de dependência que não se fala com frequência: o vício da busca. É o hábito invisível de estar sempre perseguindo algo, um novo objetivo, um novo relacionamento, uma nova versão de si mesmo. A mente, acostumada à excitação do movimento, cria uma ilusão de progresso, mas o que realmente existe é inquietação. Muitos confundem essa inquietação com propósito, quando na verdade é apenas a incapacidade de estar em paz no agora. Esse vício é sutil, mas poderoso, porque se alimenta da sensação de estar quase lá. E o quase se torna um ciclo sem fim. A dopamina, o neurotransmissor do desejo, é a substância que o cérebro libera toda vez que acreditamos estar prestes a conquistar algo. Ela cria uma sensação de expectativa que, por alguns instantes, substitui o vazio interior. É por isso que tantas pessoas se tornam viciadas em metas, não pelo resultado, mas pela excitação de esperar por ele. Quando finalmente alcançam o que queriam, sentem apenas um breve alívio, seguido de um novo vazio. É a dopamina da busca tomando o lugar da serenidade da presença. Esse padrão é emocionalmente exaustivo. O corpo vive em alerta, o coração em tensão e a mente em movimento contínuo.
É como se a pessoa não soubesse existir fora da corrida. Quando não está perseguindo algo, sente-se perdida, improdutiva, quase culpada por descansar. Mas o descanso não é o oposto da evolução, é parte dela. Assim como o solo precisa do inverno para se regenerar, a alma precisa do silêncio para se reconectar à própria essência. O vício da busca rouba essa pausa, fazendo com que a pessoa confunda pausa com desistência e silêncio com fracasso. Em muitos casos, esse vício nasce de feridas antigas, da necessidade de provar valor, de mostrar que é suficiente, de sentir que merece. A busca constante se torna um disfarce emocional. Enquanto se persegue algo fora, evita-se olhar o que dói dentro. Por isso, é comum que quem vive nesse estado sinta um vazio profundo logo após uma conquista. O que falta não é o resultado, é a conexão interior. O que precisa ser preenchido não está no futuro, está na alma. É nesse ponto que o despertar acontece. Quando a pessoa começa a perceber que o problema não está em desejar, mas em depender do desejo para se sentir viva. Há uma diferença imensa entre buscar por inspiração e buscar por necessidade. A primeira nasce do amor, a segunda do medo. E a abundância só se aproxima de quem busca com amor, não com carência, porque o amor confia e o medo exige. Quando se aprende a viver mais do que buscar, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma revelação contínua. Existe uma ordem silenciosa nas coisas da vida, um ritmo invisível que sustenta o crescimento de tudo o que existe. O Eclesiastes nos lembra: há tempo de plantar e tempo de colher, mas há também tempo de regar, de esperar, de silenciar o terreno. A sabedoria bíblica sobre o fluxo natural é o reconhecimento de que a vida tem o seu próprio tempo de florescer e que o ser humano, ao tentar acelerar esse processo, acaba interrompendo a harmonia que já está em curso. Quando forçamos o que ainda está amadurecendo, o resultado se torna frágil, como um fruto arrancado antes de estar pronto. Vivemos uma era que idolatra a pressa. Somos ensinados a não esperar, a não confiar, a querer ver resultados imediatos. Mas o fluxo da vida não se curva à impaciência humana. Há processos invisíveis acontecendo enquanto nada parece mudar. É no silêncio da terra que a semente rompe a casca. É na escuridão que o broto se fortalece para emergir. E é justamente quando parece que nada está acontecendo que o essencial está sendo preparado. A fé verdadeira é a que confia nesse invisível, a que entende que, mesmo sem ver, o ciclo está se cumprindo. A tentativa de controlar o tempo da colheita é uma forma de desconfiar da vida. Quando alguém tenta apressar o amadurecimento de algo, age como o agricultor que puxa a planta, acreditando que ela crescerá mais rápido. Mas o que cresce pela força, morre pela fragilidade. O mesmo vale para os nossos processos internos. Quando tentamos forçar um aprendizado, uma cura, um amor, estamos negando o ritmo natural da transformação. O que é real não precisa de pressa, precisa apenas de presença. O descanso é uma forma espiritual de fé ativa. Ele não é o abandono do esforço, mas o reconhecimento de que o essencial acontece sem nossa interferência. Assim como o dia não precisa pedir para amanhecer, o coração que confia não precisa pressionar o tempo. Ele apenas se mantém aberto, vigilante, disponível. Descansar não é desistir, é cooperar com o divino. É a entrega que permite que o fluxo volte a agir em nosso favor. É o intervalo sagrado onde a vida respira através de nós. Quando o coração aprende a respeitar o tempo da vida, ele encontra paz mesmo no intervalo. Entende que o que é seu já está a caminho e que nada precisa ser arrancado. O fluxo natural não é lento, é perfeito. Ele nos ensina que existe uma sabedoria por trás de cada espera e que o silêncio da terra não é ausência de vida, mas o prelúdio de uma colheita abundante. A abundância chega quando o coração deixa de gritar e aprende a ouvir o compasso da criação. Desejar é natural. É o impulso que move o ser humano a criar, crescer e transformar. Mas existe uma linha sutil entre desejar
e estar disponível. O desejo, quando nasce do controle, tenta impor um resultado. Ele diz: precisa ser assim, precisa acontecer agora. Já a disponibilidade é o espaço interior que acolhe o que vier, confiando que o melhor caminho não precisa ser forçado. Desejar é tentar conduzir o fluxo. Estar disponível é permitir que o fluxo conduza você. Um vem do medo de perder o que quer, o outro vem da confiança em receber o que é certo. O ego deseja, o espírito se abre. O ego quer negociar com Deus, como se a vida fosse um contrato que deve obedecer à sua vontade. Mas o espírito, silencioso e sábio, apenas confia. Ele entende que há sabedoria até no atraso, propósito até na pausa, e graça até no que não se cumpre. Estar disponível é abandonar o hábito de insistir no que não flui. É aceitar que, às vezes, o que não acontece também é resposta. Que o não da vida é tão sagrado quanto o sim. Há pessoas que confundem disponibilidade com passividade. Acham que confiar é o mesmo que não agir. Mas a verdadeira abertura exige presença, atenção e coragem. Requer a força de quem não precisa controlar para sentir-se seguro. O desejo tenta prever, a disponibilidade observa. O desejo quer garantir, a disponibilidade se entrega. Quando se aprende a esperar com consciência, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. É nesse espaço de entrega que o inesperado floresce, aquilo que a mente jamais teria planejado, mas que o coração reconhece como exato. Muitas vezes, a vida não nos entrega o que pedimos porque está tentando nos ensinar a pedir de outro modo. Quando o pedido nasce da escassez, ele carrega o som da falta. Mas quando nasce da presença, ele vibra em abundância. O universo não responde à pressa, responde à sintonia. E a sintonia só existe onde há espaço. É preciso que algo se esvazie para que algo novo possa entrar. Disponibilidade é isso, um estado de humildade interior onde a alma diz: seja o que for, que venha na medida da minha fé. Se hoje você parasse de lutar, talvez algo dentro de você começasse a florescer sozinho. Porque a vida não precisa ser empurrada para acontecer. Ela precisa apenas de permissão. Tudo o que você busca já está se movendo em sua direção. Mas só chega quando há espaço para pousar. O desejo grita, a disponibilidade escuta, e é no som dessa escuta que o invisível começa, silenciosamente, a se manifestar. Há um tipo de orgulho que se esconde atrás do desejo de ser melhor. É o orgulho disfarçado de autoaperfeiçoamento, a crença silenciosa de que precisamos nos consertar o tempo todo para sermos dignos de amor, sucesso ou paz. Autoexigência parece virtude, mas frequentemente é apenas medo. Medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de decepcionar. Quando a alma vive sob a tirania do preciso melhorar, perde o contato com a graça de simplesmente ser. O caminho espiritual não é uma corrida para se tornar perfeito. É um retorno à inteireza que sempre esteve ali, esperando ser lembrada. A humildade verdadeira não está no esforço de provar valor, mas na entrega de quem reconhece que tudo o que é essencial já foi dado. Não há mérito em tentar vencer a própria natureza. A graça divina não é recompensa, é presença. Ela não chega como prêmio por um comportamento correto, mas se revela quando o coração deixa de lutar contra si mesmo. A vida não exige perfeição, exige sinceridade. E a sinceridade é o ponto de encontro entre o humano e o divino. É ali, no reconhecimento da própria limitação, que nasce a força mais pura. O orgulho espiritual é traiçoeiro porque usa a linguagem da evolução para esconder a rigidez da alma. Ele diz: eu só serei digno quando me libertar de todos os meus defeitos. Mas a luz não surge da negação da sombra, ela surge da aceitação consciente dela. Jesus caminhava entre os imperfeitos e neles via pureza, porque compreendia que a santidade não é ausência de falhas, mas presença de amor. Quando tentamos eliminar o que somos, perdemos a oportunidade de aprender com o que nos torna humanos. A história de Pedro, ao tentar andar sobre as águas,
é o espelho perfeito desse ensinamento. Enquanto sua confiança estava firme, ele caminhava, mas quando o medo tomou o lugar da fé, ele afundou. O medo rompeu a confiança e o controle substituiu a entrega. Assim acontece conosco. Quando tentamos controlar o que só pode ser vivido com fé, começamos a afundar nas águas do próprio esforço. É o peso da autoexigência nos puxando para baixo. O que sustenta não é a força da vontade, é a leveza da confiança. Andar em graça é agir sem ansiedade, confiar sem preguiça. É saber que o que precisa ser feito será feito, mas sem a necessidade de provar nada a ninguém. A graça é o ponto em que o fazer se une ao ser. É quando a ação deixa de ser luta e se torna a expressão natural do que somos. Quando a alma repousa nesse estado, ela descobre que já é suficiente, que nunca foi o esforço que atraiu o divino, mas a entrega, e que o verdadeiro aperfeiçoamento não é o de quem tenta se corrigir, mas o de quem finalmente se aceita. O controle é uma forma refinada de medo. É a tentativa de garantir o que já está garantido pela própria ordem divina. Quando o ser humano tenta dominar o fluxo da vida, perde o contato com a harmonia que o sustenta. O impulso de controlar nasce da crença de que, se não cuidarmos de tudo, algo dará errado. Mas a providência não se move sob pressão. Ela se manifesta na confiança. A mente controladora cria planos, listas, estratégias, mas raramente descansa. E é justamente nesse descanso que o invisível trabalha a nosso favor. A necessidade de controle é, na verdade, um pedido disfarçado de medo. É como uma oração que diz: Senhor, faça como eu quero. É a tentativa de moldar o divino à imagem do ego. Muitos chamam isso de planejamento, mas o que existe por trás é resistência. O excesso de controle impede o improviso da vida, o milagre do acaso, a intervenção que vem quando o ser humano se permite não saber. A providência precisa de espaço para agir e o controle ocupa esse espaço com ansiedade. Orar não é reclamar em voz espiritual, é render-se à sabedoria de algo maior. É entender que há uma inteligência em movimento operando além da nossa compreensão. Quando oramos pedindo que tudo saia conforme nosso desejo, limitamos o campo das possibilidades. A fé verdadeira não tenta controlar o resultado. Ela apenas sustenta a confiança, até que o invisível se revele. O medo quer saber o como. A fé apenas diz: estou aqui. Observe como a mente reage diante do imprevisto. Quando algo foge do esperado, o corpo tensiona. A respiração se acelera, o pensamento se torna repetitivo. É o ego tentando manter o controle sobre o que nunca teve domínio. Esse estado é o oposto do fluxo da providência. A vida quer fluir, mas encontra uma represa construída pelo medo. E o medo cria ruído, fechando os canais por onde as sincronicidades poderiam chegar. Quando se aprende a observar esse movimento sem julgá-lo, algo se suaviza dentro. A água volta a correr. O controle é a prisão dos que têm medo de confiar. A providência é o voo dos que aceitam não saber. Soltar o controle não é abandonar a responsabilidade, é trocar a rigidez pela harmonia. Reagir com consciência, mas deixar o resultado nas mãos do tempo e da sabedoria divina. Quando o coração aprende a descansar nessa confiança, o improvável se manifesta. Porque o milagre não acontece onde há força, mas onde há espaço. E é nesse espaço, silencioso e entregue, que a providência encontra o caminho de volta até nós. Receber não é um ato passivo, é um estado de consciência. Muitos acreditam que receber é simplesmente esperar que algo aconteça, mas na verdade é um movimento interno, delicado e profundo. Receber é estar presente o suficiente para perceber o que já está sendo oferecido. A maioria das pessoas pede por sinais, por respostas, por caminhos, mas não está realmente disponível para notá-los. O coração, ocupado demais com a expectativa, torna-se surdo à presença. Receber é abrir espaço, não fazer força. É permitir que o que é seu encontre lugar dentro de você. A verdadeira receptividade nasce da confiança. É o oposto do medo, é o contrário da pressa.
Enquanto o desejo quer tomar, a receptividade apenas acolhe. Ela não exige, não compara, não questiona. Apenas reconhece que o universo é generoso por natureza e que o que é destinado não precisa ser arrancado. O que impede o recebimento não é a falta de merecimento, é o excesso de controle. Quando a mente tenta decidir como e quando as bênçãos devem vir, ela fecha a porta por onde elas passariam. Há um poder silencioso em quem sabe receber. Essa pessoa não corre, não implora, não se exaure. Ela observa os sinais, agradece o pequeno, confia no invisível. É a consciência que percebe, não o ego que exige. O ego quer possuir o resultado, mas a consciência quer experienciar o processo. E é nesse processo que a abundância se revela. Não como um prêmio, mas como uma presença. Receber é o momento em que a alma se lembra de que nunca esteve sozinha. Muitas vezes, o aprendizado de receber vem através da perda. Quando tudo parece ruir, o que sobra é o espaço, e é nesse espaço que o divino se manifesta com mais clareza. Quantas pessoas só descobriram propósito depois de perder tudo o que achavam essencial? A perda abre caminho para a recepção. Quando não há mais onde segurar, há finalmente onde repousar. É no vazio que a graça pousa. É na entrega que a providência se instala. Receber é o gesto mais espiritual que existe, porque é o ato de permitir que a vida seja o que ela é. É abrir as mãos, não para pedir, mas para acolher. É olhar ao redor e perceber que, mesmo sem ter tudo o que deseja, já há abundância suficiente para se sentir completo. Quando o coração se torna receptivo, o mundo muda de tom. As oportunidades deixam de ser perseguidas e passam a ser reconhecidas. Porque o que é verdadeiro não precisa ser conquistado, apenas recebido. A abundância é um movimento natural da vida. Ela flui por toda parte, mas nem sempre somos capazes de percebê-la. O bloqueio não está fora, está dentro. Está nos pensamentos recorrentes de escassez, nas crenças silenciosas de que nunca é o bastante, nas comparações constantes que nos fazem esquecer do que já temos. Mesmo em tempos bons, há quem continue sentindo falta. Não falta porque não tem, falta porque não enxerga. O coração acostumado a esperar pelo amanhã não reconhece o milagre de estar vivo hoje. Um dos sinais mais comuns de bloqueio é a gratidão condicional. Aquela que diz, serei grato quando, serei feliz se... É uma gratidão que adia a paz, que negocia com a vida. Mas a verdadeira abundância começa quando se agradece sem motivo. Quando se entende que o simples ato de respirar já é um dom. O universo responde ao tom do coração, não às palavras da boca. A gratidão é a linguagem da abundância, e onde ela se cala, a escassez começa a falar. Outro sinal sutil é a incapacidade de sentir prazer pelas próprias conquistas. Muitos chegam ao que tanto queriam, mas sentem apenas alívio, não alegria. Isso acontece quando o foco está no esforço e não na presença. O prazer é substituído pela sensação de próxima meta, e assim o ciclo da busca se reinicia. A alma que não celebra o agora se torna prisioneira do depois. É o desalinhamento entre o que se vive e o que se sente. E nesse desalinhamento, o fluxo da abundância se rompe. A mente bloqueada pela escassez também teme a pausa. Ela acredita que parar é perder tempo, quando na verdade é no silêncio que o fluxo se restabelece. Há um momento em que pensar menos é ouvir mais, e ouvir é a chave da reconexão. Quando o corpo se aquieta, a energia volta a circular. As ideias surgem, a intuição se acende e o que parecia travado começa a se mover novamente. Por isso, o simples gesto de respirar com consciência pode ser uma forma de oração. Pausar por alguns minutos, fechar os olhos e observar o próprio ritmo é um ato de reconciliação com a vida. Nesse instante, o controle se dissolve, a pressa se desfaz e o coração volta a sentir. O bloqueio não é removido à força, ele se desfaz na presença, porque a abundância nunca deixou de fluir. Ela apenas aguardava que você se lembrasse
de como é estar aberto. Quando o coração se realinha à gratidão e à quietude, o fluxo retorna naturalmente. E o que antes parecia distante, finalmente encontra o caminho de volta. A fé verdadeira não precisa provar nada. Ela não faz barulho, não grita para o universo, não exige sinais imediatos. A fé autêntica é silenciosa porque nasce da confiança. E a confiança é o som mais discreto que existe. Quem confia não precisa se convencer, apenas permanece. Essa quietude interior é o solo fértil da abundância, porque nela não há ansiedade, apenas entrega. A alma que realmente crê, repousa. E é nesse repouso que o invisível trabalha, moldando os caminhos, abrindo portas e trazendo o que é necessário no tempo certo. A cena de Jesus dormindo durante a tempestade é uma das mais profundas metáforas da confiança. Enquanto o mar se agitava e os discípulos se desesperavam, ele dormia. Não por descuido, mas por fé. O corpo descansava porque o espírito sabia que o medo não tem poder sobre quem confia. Essa imagem nos ensina que a serenidade não é indiferença, é sabedoria. O mundo pode estar em turbulência, mas quem confia permanece centrado. Porque a fé não é acreditar que tudo será fácil, mas que, mesmo quando for difícil, nada estará fora do propósito. A ciência também confirma esse mistério espiritual. Quando o cérebro entra em estado teta, a mente se torna profundamente receptiva. É o estado entre o sono e a vigília, onde a consciência se abre e o corpo relaxa. Nesse estado, o sistema nervoso desacelera e as frequências mentais se alinham com o que se pode chamar de fluxo divino. É o mesmo estado que muitos chamam de oração silenciosa, meditação ou simples presença. A fé silenciosa não precisa de palavras, porque ela vibra em harmonia com o que já é. A mente agitada quer resultados, quer ver provas, quer certezas. Mas a fé não se alimenta de provas, alimenta-se de presença. A ansiedade quer ver para crer. A fé confia antes de ver. Quando a alma atinge esse nível de serenidade, o mundo exterior começa a refletir essa paz interior. As sincronicidades surgem, as soluções aparecem e o caminho se desenha com naturalidade. É como se a própria vida começasse a cooperar, porque ela reconhece a vibração de quem confia. A calma é o campo magnético das bênçãos. Tudo o que é bom se aproxima de um coração tranquilo. É na quietude que a intuição floresce, que as respostas chegam e que a providência encontra espaço para agir. A fé silenciosa não é inércia, é sintonia. É o saber que o invisível opera com perfeição, mesmo quando a razão não compreende. Quando o coração se aquieta, a alma deixa de pedir e começa a agradecer. E quando a gratidão precede o resultado, a vida se apressa em revelar o milagre. O corpo fala a linguagem da alma. Quando o espírito está em paz, o corpo relaxa. Quando o espírito está inquieto, o corpo endurece. Cada tensão física é um reflexo de um pensamento não resolvido, de uma emoção reprimida, de uma tentativa silenciosa de controlar o que não pode ser controlado. Assim como a mente busca incansavelmente segurança, o corpo também busca, e faz isso por meio da rigidez. Ele contrai-se para se proteger, como se a tensão fosse uma forma de defesa, mas o que deveria proteger, aprisiona. A harmonia começa quando a mente aprende a soltar e o corpo finalmente pode respirar. A neurofisiologia da entrega mostra que o relaxamento não é um estado de fraqueza, mas de poder. Quando o corpo relaxa, o sistema nervoso sai do modo de sobrevivência e entra em modo de receptividade. O coração desacelera, a respiração se aprofunda e os hormônios do equilíbrio começam a agir. É nesse espaço fisiológico de calma que o campo mental se abre para novas percepções. O corpo não é inimigo da alma, é o instrumento por onde a alma se expressa. Quando há harmonia entre ambos, o fluxo da vida volta a circular sem resistência. A mente receptiva é como um lago sereno, reflete com clareza o que se aproxima. Mas quando está agitada, a superfície se distorce e nada se vê. É por isso que, nas tradições antigas,
a quietude sempre foi considerada o primeiro passo para o autoconhecimento. Não há sabedoria sem silêncio, não há percepção sem pausa. A vida fala o tempo todo, mas só quem está presente consegue ouvir. A receptividade não é uma técnica, é um estado. E esse estado nasce quando corpo e mente se reencontram no mesmo compasso. Observar o próprio corpo é um ato de autoconhecimento. Perceber onde há tensão, onde há pressa, onde há medo. Cada parte contraída carrega uma história, uma preocupação, uma defesa, uma lembrança. Ao trazer consciência para esses pontos, algo se transforma. A atenção amorosa dissolve o que o esforço não consegue resolver. O corpo, quando ouvido com gentileza, revela onde ainda tentamos empurrar a vida em vez de deixá-la fluir. E nessa escuta silenciosa, nasce a harmonia. A paz física é a assinatura da fé autêntica. É o corpo dizendo, eu confio. Não há necessidade de lutar contra o fluxo, porque o fluxo é a própria vida em movimento. Quando a mente repousa e o corpo se entrega, o espírito se alinha, e nesse alinhamento, tudo encontra seu lugar. A abundância volta a circular, a clareza retorna, e o ser humano redescobre a sensação mais sagrada que existe, o simples bem-estar de existir sem precisar resistir. A abundância não é uma meta a ser alcançada, é um estado de consciência a ser lembrado. Ela não se conquista, porque nunca esteve ausente. Está presente em tudo, em cada respiração, em cada encontro, em cada instante de vida. Mas a mente humana, acostumada a medir o valor das coisas por aquilo que possui, acredita que a abundância é um prêmio reservado aos que fazem mais, conquistam mais ou se esforçam mais. Essa ilusão cria separação entre o ser e o ter, e nessa separação nasce a sensação de falta. O segredo está em compreender que a vida não dá abundância, ela é a abundância. O Salmo nos recorda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa frase não fala sobre a ausência de dificuldades, mas sobre a presença de suficiência. Nada me faltará é a consciência de que tudo o que é essencial já está disponível agora. É a mente tranquila de quem sabe que o universo não trabalha por escassez, mas por plenitude. Quando o coração vive nessa vibração, a necessidade de provar, competir ou controlar desaparece. A alma repousa no entendimento de que ser já é o bastante. Muitos passam a vida perseguindo um ideal de abundância, mas continuam sentindo-se vazios. Isso acontece porque confundem abundância com acúmulo. Acumular é medo, é tentar garantir o amanhã por não confiar no hoje. Abundância é fluxo. O que chega, vem, o que vai, abençoa. Quando a mente se prende ao acúmulo, o fluxo se interrompe. O rio da vida só continua a correr quando não encontra muros de apego. A abundância não está enquanto se tem, mas enquanto se flui. Quando o coração para de buscar, começa a enxergar. É nesse instante que a percepção se transforma. O que antes era visto como falta, agora é reconhecido como espaço. O que antes parecia vazio, revela-se fértil. A abundância não se manifesta em meio à pressa, mas na calma de quem sabe observar. Ela é um modo de ser, uma maneira de caminhar. É o brilho silencioso de quem vive em sintonia com o ritmo do universo, sem ansiedade, sem comparação, apenas presença. Há um exercício simbólico que revela essa verdade: escrever o que já se tem. Não apenas o material, mas o invisível, a saúde que sustenta, o amor que conforta, as experiências que ensinaram. Ao listar o que já foi recebido, o coração se reeduca a enxergar. E nesse reconhecimento, o campo da abundância se expande, porque o universo responde à frequência da gratidão. Quando se entende que a abundância é estado e não prêmio, a busca termina. E quando a busca termina, o recebimento começa. Tudo o que buscamos com tanto esforço já está silenciosamente tentando nos encontrar. Mas para que a vida nos alcance, é preciso que o coração pare de correr. O paradoxo da abundância é esse. Ela vem quando deixamos de persegui-la. Quando cessamos o barulho interior, quando a mente se rende à confiança, quando o espírito entende que não é preciso fazer mais,
para merecer o que já é nosso por direito de existência. A verdadeira busca é interior, é desapegar-se da ilusão de controle e retornar à harmonia do que simplesmente é. O Salmo nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são uma chave sagrada. Elas não pedem inércia, pedem presença. A quietude aqui não é ausência de ação, mas a serenidade de quem confia no tempo divino. É o repouso consciente de quem entende que há um propósito mesmo nas pausas. Quando a alma silencia, o espírito fala. E é nessa escuta profunda que o inesperado acontece. Porque o inesperado não vem do acaso, vem da providência. Sêneca, com a sabedoria de quem compreendia o valor do instante, escreveu: nada é nosso, exceto o tempo. A abundância mais preciosa não é o ouro, nem as posses, mas o tempo que se vive em paz. E quando entregamos o tempo à vida, ele se multiplica. O que é feito com presença tem poder. Cada ato feito com calma se torna semente. Cada palavra dita com consciência se transforma em bênção. O tempo, quando usado com sabedoria, deixa de ser um inimigo que corre e passa a ser um aliado que revela. A abundância é como o vento. Não se agarra, não se força, não se prende. Apenas toca aqueles que estão imóveis o suficiente para senti-la. É um toque leve, quase imperceptível, mas que muda tudo, porque o que é recebido em quietude permanece. O que é conquistado na pressa se desfaz. A quietude não atrai o inesperado por magia, mas por sintonia, porque o inesperado é apenas o natural que se manifesta quando a resistência cessa. E assim, talvez reste uma última pergunta: você está buscando ou já está pronto para receber? A resposta não está no futuro, está no agora. Está no modo como você respira, no modo como confia, no modo como solta. Que cada pausa seja um portal e cada silêncio uma oração. Que sua vida se torne um espaço aberto, onde o divino possa se mover livremente. E que ao cessar a busca, você perceba: a abundância nunca esteve longe. Ela sempre esteve esperando por você, no exato lugar onde o coração finalmente descansa.